Gente, só um minutinho, eu vou só abaixar a televisão aqui e já volto. Já eu retomo daqui 1 minuto. Tá bom, tá bom. Ô, Arthur, abaixa isso aí, por favor, cara. Tá bom. Assim tá bom? Vocês viram aí, né, que tem um lacinho rosa na nossa vinhetinha. Lacinho rosa esse do Outubro Rosa. A gente tá em outubro, um mês que é muito importante de conscientização para as mulheres fazerem a prevenção, né, do câncer de mama, conseguirem fazer o autoexame, que é sempre muito importante, e sempre estarem atentas a todos os exames que são necessários para prevenir o câncer de mama ou para descobrir o quanto antes. Porque todas as doenças, mas o câncer de mama, claro, é uma dessas doenças, se você descobre mais cedo, você tem mais possibilidades de tratar. Então, esse outubro, ele é bem importante e se você, mulher, está aqui nos assistindo, faça a sua prevenção. Se você, homem, está aqui nos assistindo, diga para as mulheres à sua volta, para elas não esquecerem de fazer essa prevenção também em relação ao câncer de mama. Fechado? Ó, nós vamos começar aqui o nosso Mano a Mano, falando de seleções, tá? O nosso Mano a Mano de hoje, ele é de seleções porque vai começar aí as eliminatórias, né, sul-americanas para a Copa do Mundo. E aí a gente resolveu pegar aqui duas seleções. A seleção brasileira, e aí a gente usou muito como base a convocação do Tite para essas eliminatórias, para esse início das eliminatórias. E a seleção portuguesa, e aí a gente usou como base também o que aconteceu, a escalação titular aqui a gente pegou basicamente do que aconteceu da Nations League. Então já vamos começar aqui com o duelo entre Anthony Lopes e Alisson, ou Vitor Sérgio Rodrigues. Em quem você vota? E aí a gente começa com um não duelo, né? Se a gente for votar agora, se for pensar para escalar amanhã, o Anthony Lopes vem de uma excelente temporada, mas o Alisson hoje é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Então, para mim, não, é uma não disputa. Não disputa. Pra você também, Formiga, é de boa esse aí? É bem de boa. A gente tá falando de um goleiro num patamar altíssimo que até o momento detém o prêmio de melhor goleiro do mundo e o Anthony Lopes não disputa esse prêmio e acho que nunca vai disputar, né? O Alisson é de uma regularidade impressionante no futebol europeu. Perfeito, então o Alisson começa como nosso goleiro. E aí a gente vai de João Cancelo na lateral direita ou Danilo. De novo, lembrando, estamos usando como base o que o Tite convocou na última convocação para essas eliminatórias, tá? E aí, ô Formiga, você vai de quem? Pois é, a gente tá falando aí de dois potenciais que eu acho que ainda... eu acho que não vai mais acontecer, né? O Danilo acho que não vai atingir um nível absurdo que se imaginou um dia, talvez. O João Cancelo, eu também tenho algumas dúvidas. Mas, assim, como é uma disputa num sarrafo baixo, eu acho... Eu vou com o Cancelo pelo momento, pela estabilidade, talvez porque a gente, aqui no Brasil, tá? Esperasse mais do Danilo, um lateral de força e tudo, mas que eu acho que deu uma estagnada na carreira. O Cancelo eu acho que tem um potencial, já fez até papel na esquerda e tudo. Eu vou de Cancelo nessa, mas assim, não é nada com sobra, não tem gordura nenhuma aí, é uma disputa pra baixo pra mim. Esse aqui, quem escolher, tá escolhido, Vitor Sérgio, não faz muita diferença? Olha, essa disputa aí são dois laterais que não tem me agradado muito não. Acho que eu fiquei com uma impressão muito ruim do Danilo na Copa do Mundo, até mais não pelo que ele jogou, mas pela postura. E o Cancelo é um jogador de muitos altos e baixos, né? A Juventus trocou um pelo outro, né? A Juventus deu o Cancelo para o City, pegou o Danilo. Enfim, acho que ali... É uma disputa assim que não me agrada no momento de nenhum dos dois. Vou votar no Cancelo porque acho que os pontos bons que ele mostrou alguma coisa legal, mas em termos de regularidade é ruim. Então vou votar no Cancelo, mas sem muito orgulho do voto. Então a gente tem um de cada por enquanto, Alisson e Cancelo na lateral direita. Agora na zaga, Vitor Sérgio, você vai de Pepe ou de Thiago Silva? Mas são dois aí da panela velha que faz ainda comida boa, né? Acho que os dois têm características bem diferentes, mas acho que os dois foram excelentes zagueiros na última década. O Pepe foi muito bem no Campeonato Português, eleito o melhor jogador do Porto pelos próprios torcedores ali no título português. Mas eu acho que a temporada do Thiago foi uma temporada excelente, né?
Então acho que pela memória recente da temporada, acho que os dois entregariam bem, mas eu voto no Thiago. Formiga, Thiago também, o seu voto? Thiago também, eu acho que ele chega num nível de idade, eles são da mesma geração, né? Mas ele chega num nível, nesse momento, ainda sendo disputado por grandes grifes, ainda entregando coisas, a ponto da gente discutir se ele podia estar numa seleção de Champions ou não, se ele é campeão, ele estaria ali fatalmente numa seleção da UEFA de repente, coisa que eu acho que o Pepe hoje briga com a outra galera, né? O Thiago ainda está ali atirando e de repente brigando com esse tempo que passa, mas que para ele acho que passa mais devagar do que passou pro Pepe, apesar do prêmio do Pepe num outro nível de enfrentamento, né? O Thiago Silva está indo aí para a Premier League, o Thiago Silva deu um salto, ele sai de um campeonato e vai para um melhor. O Pepe, ele depois que sai do Real Madrid, a marcha vai ficando mais lenta, né? Então, pelo momento, pela carreira, pelo auge, eu vou sempre de Thiago Silva. Boa, então o Thiago Silva começa na nossa zaga. E aí, Formiga, você vai de Rúben Dias, que vai pro Manchester City agora, né, nessa temporada, ou de Marquinhos, que continua lá no PSG? Uma coisa a gente tá falando de um zagueiro de 23 anos, né, 22, com um cara um pouco mais rodado, que fez uma temporada também muito boa, fora da sua função original praticamente. Vamos ver como é que o Rúben Dias se comporta aí nas mãos do Guardiola. Ele vem de um Benfica assim, nada encantador. Eu vou ficar com o Marquinhos aí, pelo que já apresentou, pelo momento que foi, acho que foi melhor do que o Rúben Dias. Futuro aí a gente volta a discutir daqui a um tempo, mas por enquanto é Marquinhos. Entendi. O Marquinhos, que o Marquinhos tá aí há algum tempo, sim, né? Mas o Marquinhos também é jovem, né? Até vou olhar aqui o Rúben Dias, você falou, e aí na mesma hora eu fui olhar a idade dele, ele tem 23 anos. O Marquinhos tem 26 anos. Então, né, tá chegando no, teoricamente, auge. Muita gente acha que 26, 27, 28 é o auge de um jogador. Vitor Sérgio, você vai de quem? Do mais jovem ou do pouquinho mais experiente? Acho que é um duelo num nível muito bom, né? Acho que assim, os dois têm muita qualidade, a temporada do Marquinhos foi melhor. Eu acho que se eu tivesse que escalar um dos dois aqui, eu escalaria o Marquinhos, mas estaria muito confortável se fosse o Rúben Dias mesmo, mas vou de Marquinhos. Boa, então a nossa zaga é de Thiago Silva e de Marquinhos. E aí o nosso lateral esquerdo é quem, Vitor Sérgio? É o Guerreiro pra você ou é o Renan Lodge? Eu acho que o Renan Lodge vai ser bem melhor do que o Guerreiro foi. Mas se fosse para escalar hoje, eu acho que o Guerreiro me dá mais segurança por estar jogando, por estar entendendo mais esse nível que ele está. Cresce muito com a camisa da seleção portuguesa, até melhor até na média do que ele vai com a camisa do Borussia. Então eu voto no Guerreiro. Acho que o Renan Lodge vai ganhar muitos mano a manos para frente aqui, mas hoje eu voto no Guerreiro. Pra você, Formiga, o futuro é do Renan Lodge, mas o presente ainda é do Guerreiro? Rapaz, é uma disputa boa, depende. O Renan Lodge chegou a ser, contra o Liverpool, por exemplo, em outros jogos, o melhor jogador do Atlético em campo, ou um dos, né? Eu não sei se o Guerreiro chegou a conseguir isso no seu clube em algum momento, tá? Uma coisa aqui, outra ali. Eu acho que na última temporada o impacto do Renan Lodge foi bem grande. Ele já vinha de um ano muito bom no Atlético Paranaense. E pelo que eu vejo do jogador, assim, pelo que eu quero pra mim, eu vou de Renan Lodge e entregar a bucha pra Tainá, que tá moleza demais aqui. Eu vou de Renan Lodge nessa aqui. Eu acho que hoje os dois pra mim estão em níveis muito parecidos, assim, ainda. E eu acho que o Renan Lodge vai ser melhor. Então, se eu acho que hoje eles estão num nível muito parecido, eu vou votar no futuro. E pra mim, Renan Lodge é o futuro. Pensando em eliminatórias, pensando em Copa do Mundo, também acho que o Renan Lodge pode entregar mais. Danilo Pereira ou Casemiro para começar o nosso meio campo, Formiga? Cara, é um altíssimo nível essa disputa, mas não tem condições, né? Ela é uma disputa de alto nível, mas o Casemiro tem um nível tão alto que eu acho que nenhum cara tão bom, tão firme, tão regular no nível alto como o Danilo consegue fazer cócegas como pouquíssimos nesse papel conseguem. A gente vai ter que esticar muito a corda para trazer gente que vai brigar com o Casemiro aí. Então, acho que, por exemplo, um cara que há muito tempo, partindo da última temporada, tá? Tinha muita gente que pedia essas polêmicas vazias, por exemplo. Kanté ou Casemiro. Se tirar pela última temporada, essa disputa enfraqueceu, assim. Hoje ela não existe. Total. Hoje ela não existe. E era um cara que podia fazer sombra ao Casemiro. Hoje o negócio tá enrolado, viu? Vai ser papo de um Kimmich,
uma ou outra figura ali, um Fabinho de repente, mas são poucos, cara, que vão brigar com o Cazé. Aí não tem como. Cazé. Ô Vés, pra você também é o Casemiro? Pra mim, o Casemiro é o melhor da posição, assim, sem muita dúvida. Ah, então, isso que eu ia perguntar. Não teria nome pra gente colocar aqui pra vencer o Casemiro hoje? Talvez se você, pra fazer a mesma função que ele, eu não teria. Talvez se você tivesse numa situação assim, Casemiro ou De Jong, do Barcelona, são jogadores da frente de área com funções diferentes, talvez eu pudesse votar no De Jong, mas considerando o Danilo, que ele faz a mesma coisa que o Casemiro faz, o Danilo Pereira, que é muito bom, inclusive, eu gosto muito, acho que um jogador que ocupa espaço, exemplo do Casemiro, né? Ocupa o espaço ali, marca para os dois lados, né? Cobre, faz cobertura para os dois lados, mas o Casemiro é o melhor fazendo isso, o Casemiro é o melhor com sobras, então não tem dúvida no voto. Não vai rolar então pro Danilo Pereira, então a gente tem o Casemiro e até agora a gente só tem o João Cancelo da seleção portuguesa, tá bom? Eliminação. Por eliminação, exatamente. Não com orgulho, né, Vitor Sérgio, como disse Vess. João Moutinho ou Bruno Guimarães, Vess? Então, aí eu acho que é diferente do Guerreiro e Renan Lodge, né? Você está pegando um Moutinho já muito mais perto do fim da carreira, um cara que ainda é muito importante, por exemplo, foi importante no Wolves lá na Inglaterra e tem um papel importante ali na seleção portuguesa, mas eu acho que o Bruno Guimarães, apesar dele ainda não ter se firmado na seleção brasileira, acho que o papel, os dois são muito parecidos, eu fico mais satisfeito vendo o Bruno Guimarães fazer. Então eu vou votar no Bruno Guimarães, porque acho que o Moutinho já está mais próximo já do fim, e acho que o Moutinho sempre foi meio travado na seleção, meio travado no geral, assim, acho que o Moutinho sempre teve mais qualidade para jogar do que ele conseguiu jogar, assim, mas acho um grande jogador, mas eu voto no Guimarães. Você via a capacidade nele para ser mais do que mais influente no jogo. Sim. Acho que o Bruno Guimarães já conseguiu ser influente no Lyon, embora o começo dele tenha sido muito bom e depois não tenha acompanhado tanto, é uma verdade, né? Mas ele consegue ser mais influente no jogo. Eu só espero que esse início bom e depois uma estabilidade de alguma forma um pouquinho mais baixa, né? Não repita o que foi o Arthur no Barcelona, né? Porque o Arthur também chega bem, assim. Tem isso, e aí depois ele dá uma caidinha. Formiga, você vai de Moutinho ou de Bruno Guimarães? Não, eu vou acompanhar o VS em praticamente o voto inteiro. Eu acho que é isso. Eu não lembro se o Moutinho é o jogador que o Cristiano tenta motivar lá, não lembro, não é isso, né? No pênalti. Que aí acho que fala... que ele perde o pênalti. Ele perde o pênalti em 12 e aí não quer bater em 16. Fala muito dele isso na seleção. Aí o Cristiano Ronaldo fala, vai lá, bate lá, não sei o que, você é bom batendo. Aí se perder... né? Eu acho que isso fala muito do Moutinho na seleção, que é mais ou menos a leitura que o VS tinha falado, e a minha impressão é que se hoje tivesse uma decisão de Copa América na seleção brasileira, a minha impressão é que o Bruno Guimarães pediria para bater. Entendi, então tá. Então Bruno Guimarães é o seu voto também. E só para lembrar, ele bateu e diz... fez, né? Só para dar a informação completa, o Moutinho bateu e fez. Sim, isso diz muito sobre o Moutinho na seleção e diz muito sobre o Cristiano Ronaldo também, né? Não só na seleção, no caso, mas na carreira nesses últimos anos aí. Bruno Fernandes ou Felipe Coutinho ou Bruno Fernandes? Pelo momento, última temporada, apesar de ter sido uma boa temporada do Coutinho, o Coutinho começa bem no Barcelona, com minutos, com confiança, que é importante. Vendo o que ele fez na primeira rodada e vendo o que ele fez na segunda rodada, pelo menos em parte da segunda rodada, o Coutinho vai mostrando segurança, maturidade, dando assistência. No jogo contra o Celta já deu assistência para o Ansu Fati, a bola passa por ele tem confiança naquilo que é para fazer, porque sabe que não vai ser substituído agora, nem tem o risco de perder a posição no próximo jogo. O Koeman gosta dele e vai tentar recuperá-lo. Acho que era disso que o Coutinho precisava, daquele carinho que o Tite falou que ele dá na seleção, que eu acho que ele não tinha no Barcelona, pode ser que tenha. Mas o Bruno Fernandes foi um dos melhores na posição na Europa, ele rotacionou completamente o meio-campo do Manchester United e as perspectivas do próprio clube. Então acho que nesse momento é o Bruno Fernandes com alguma folga aí, não no geral, acho que o Coutinho no auge pode ser melhor que o Bruno Fernandes, pode ser, mas no momento não é, e a perspectiva do Bruno Fernandes é de um crescimento gigantesco, né?
Se a pergunta fosse o que você já viu até hoje de Bruno Fernandes e Coutinho, aí sairia de Coutinho? Aí eu acho que sim. Assim, acho que, por exemplo, o que o Coutinho fez no Liverpool, ou até na seleção em 16, sob o comando do Tite, assim, o que eu já vi de Coutinho na seleção, com certeza é mais do que eu já vi do Bruno na seleção portuguesa. Mas é injusto, até é desproporcional a comparação, mas é isso. Claro. Não, só quis tirar a dúvida. Vessi, você vai de Bruno Fernandes também, o que ele conseguiu influenciar, mexer com aquele Manchester United, vai te influenciar aqui pra votar? Não resta dúvida que o Coutinho tem muito mais habilidade que o Bruno Fernandes, né? Acho que isso é um ponto pacífico, mas a gente tá colocando aqui para botar para jogar. Hoje eu acho que o que vem jogando o Bruno Fernandes me convence muito mais do que o Coutinho. E quando a gente diz que ele fez uma boa temporada, olha o contexto que foi, né? Um jogador para entrar quase sempre com o jogo resolvido, aí ele foi bem nesse contexto, é pouco pro que a gente imaginava dele, né? Então vamos ver agora, tá retomando no Barcelona, então... E o Bruno Fernandes mudou a cara do United, que parecia que ia naufragar e conseguiu uma vaga na Champions, conseguiu semifinal de Europa League e tudo, então para jogar amanhã, Bruno Fernandes sem dúvida, que de como vai ser a temporada do Coutinho, a gente pode reavaliar para frente, tomara que precisemos reavaliar. O Coutinho não é nem só o que a gente imagina, né? Tipo, meninos assim que a gente imagina que vão ser tal coisa e ainda não nos mostraram. O Coutinho já nos mostrou, né? Muito mais. E aí, é claro, a gente acaba esperando que ele volte ao nível que ele já nos mostrou que ele tem capacidade de ter. Bernardo Silva ou Richarlison, Vess? Rapaz, o Bernardo Silva, então. O Bernardo Silva na temporada passada não foi tão legal, gosto muito dele. O Richarlison, assim, eu ainda tô esperando o Richarlison ser assim, o cara, dar o salto para ser um superstar, entendeu? Ainda tô esperando isso. Eu acho que ele já é um jogador muito bom, mas a gente trata ele como alguém que tem condição de estar na primeira prateleira. Acho que ele ainda não fez para estar. Acho que ele fez aqui e ali, mas acho que com consistência não fez. E o Bernardo acho que já fez. Acho que o Bernardo já fez. Apesar da temporada passada não ter sido legal, a anterior era uma temporada que a gente cobrou o Bernardo entre os 10 melhores do mundo, né? Isso. A gente cobrou o Bernardo, falou, cadê o Bernardo entre a lista dos 10? A gente nunca cobrou o Richarlison. Então, por isso, apesar da temporada ter começado muito bem pro Richarlison, eu ficaria mais satisfeito escalando o Bernardo Silva. Muito bem, então Bernardo Silva é o voto do Vitor Sérgio. Qual é o seu, Formiga? Bernardo Silva ou Richarlison? Eu gosto da argumentação do Vitor aí, eu só tenho... e aí, assim, eu adoro o personagem Richarlison, acho que o que ele já apresentou é muito bom, mas eu não consigo ver muito lastro de melhora, assim, para ele estar nesse nível da primeira prateleira. Eu não consigo ver esse salto. Eu acho que não vai acontecer esse salto. Você acha que ele não vai conseguir dar esse salto? Eu acho que não. O Bernardo eu acho que deu, assim, muito... Ele vinha numa evolução, caiu nas... Será que com o Richarlison acontece o Marinho ao contrário? Não? Eu acho que ele vai ficar nisso aí, assim, vai ser sempre esse cara... Talvez a gente, por ele ser carismático, avaliem ele a mais, coisa que com o Marinho é ao contrário, né? Por ele ser carismático, às vezes você não reconhece todo o talento, toda a qualidade que ele tem. Assim, eu acho que o Bernardo também deu muita sorte de cair na mão, no melhor momento físico e técnico dele, ele caiu nas mãos de um treinador que potencializou isso demais, né, a ponto de colocá-lo aí entre os 10 melhores do mundo e tal. Talvez se o Richarlison caísse na mão de um cara, por exemplo, nas mãos de um Klopp da vida, podia ser que a gente visse um Richarlison mudando um pouco a percepção, porque eu acho que aí o contexto vai fazer muita diferença, né? Ele está num clube hoje que tem uma competitividade limitada, né? Apesar de vai ser divertido de ver na temporada, mas vai ter um teto. Aí eu acho que esse teto interrompe muito a própria avaliação em cima do Richarlison, e o Bernardo Silva acho que furou esse teto quando ele muda de clube. Eu vou no Bernardo Silva como um todo, e pela última temporada também, que não foi nada brilhante, mas a gente sabe do que ele é capaz. Entendi. Eu confesso que nesse aqui, se vocês deixassem empatado, eu não sei o que eu ia fazer. porque eu acho que o Bernardo Silva, a temporada passada, então você tinha que ter votado no Richarlison. Ela foi bem abaixo. Não, eu pensei nisso, mas é que eu fiquei muito na dúvida, assim, afinal de contas, o que eu pretendia. Mas
É que o Bernardo Silva, a temporada passada, eu achei decepcionante, assim. E o Richarlison, diferente do Formiga, eu acho que tem. Eu acho que eu tô mais com o VS nessa. O VS acha que tem, né? Ele tem pra ele evoluir. Eu não, tem tenho, espaço. eu não tenho certeza se ele tem, mas eu tô esperando que ele dê o salto, assim. Eu acho que ele tem. É. Eu acho que ele tem. Eu acho que ele vai dar esse salto aí. João Félix ou Neymar, ou Bruno Formiga? Aí não vai ter muita disputa, nem no todo, nem na última temporada, nem amanhã, nem assim, não tem como. O João Félix é muito bom jogador. Esses dias a Tati Mantovani colocou um vídeo nas redes sociais muito legal, mostrando as assistências que o João Félix deu, que não viraram gol. E que se talvez tivessem virado ele num outro clube, a gente poderia estar avaliando de outra maneira, né? Mas assim, até internamente eu acho que a avaliação do Simeone foi um pouco, putz, eu esperava mais. Eu também esperava mais. Era a temporada do salto, era a temporada dele entregar o tempero extra pro Atlético e não aconteceu. E na temporada mais hostil... Você acha que a última era a do salto? Não seria essa? Porque ele tinha acabado... A última, no caso, era a primeira, né? Enfim, porque eu acho que era ali pra ele, ele vinha numa pegada caro e vamos olhar, e ele vai... Era o Atlético podendo mudar um pouco ou mudar de novo a maneira e não aconteceu. Pode ser que agora role, mas eu acho que agora os holofotes estão em cima do Suárez, não mais do João Félix. Eu acho que aquele bonde ali passou. E talvez seja bom pra ele. Pode ser, eu acho que pode ser ótimo. O cara vai perder menos gols do que os outros que ele botou na cara do gol e perderam, né? Pode ser que isso aconteça. Perfeito. A Tati diz exatamente isso. Se tivesse um Suárez na temporada passada, muito provavelmente essas bolas todas que o João Félix meteu se transformariam em gol. E aí a avaliação poderia ser outra. Mas já que o Formiga falou desse vídeo aí que a Tati colocou, o Messi tem uns trocentos vídeos desse e vários perdidos pelo Suárez. Vários perdidos pelo Suárez também. Total. Mas assim, não tem como, né? O Neymar vem da temporada mais hostil da vida dele e uma das que ele jogou mais no momento que mais precisou, né? Mostrando que ele é muito decisivo, assim. Eu já fiz esse desafio até pra mim mesmo e não consegui completar, né? Tipo, pegar, sei lá, 10 jogos que o Neymar jogou mal. Eu não consegui, acho que, sei lá, eu cheguei em 7, 8, mas 10 não tem, cara. 10 é difícil. Você e o Vitor Sérgio podiam sentar um dia pra tentar chegar nesse 10 aí. Podia, era um bom Vocês têm a memória boa, era né? Era um bom conteúdo. Dei a ideia aí, em produção. Então o Neymar é o voto do Formiga, também é o seu, né, Vitor Sérgio? Ontem e hoje, Neymar, eu vou deixar o sempre em aberto, mas provavelmente sempre. Não mete essa. E CR7 Firmino, ontem, hoje, sempre? Ontem, hoje, sempre. Não tem como, desculpa. Não precisa dizer muita coisa. Vamos economizar tempo aí, meu irmão. É mais ou menos enquanto ele jogar, é tipo o LeBron, né? Enquanto ele jogar, você vai votar contra? Difícil, né? Talvez, se for contra o Messi, por um contexto mais histórico do que de presente, talvez, seria. Agora, difícil votar contra um cara que com 35 anos faz 35 gols com a camisa do clube, se juntar com a seleção dá quase 50, então, muito difícil, né? E um cara que até quando o time tá ferrado, ele vai lá e faz 2 e aparece para jogar e tudo, então acho que é difícil. O Firmino é importante ali para o funcionamento do esquema, mas se bobear talvez já tenha sido mais. Bem mais. Né? É um ponto que a gente tem que analisar, talvez até o Firmino, porque essa importância dele para o funcionamento do Liverpool é um fato, existe, mas acho que até para o Liverpool evoluir, ele tem que estar aberto a outras coisas também, então acho que ele já foi até mais influente nessa capacidade do funcionamento do Salah e tudo. Agora tem o Thiago no meio e que pode fazer alguma das coisas que o Firmino fazia, então Cristiano. Cristiano pra você também, ô Formiga? Acho que até pro Firmino, né? Não tem como aí, não tem, até pro Klopp, que adora o Firmino, mas tem muito isso também. A gente precisa entender que as engrenagens têm que girar, times que ficam muito tempo também com a mesma escalação de memória, acaba que você vai tendo que mudar, porque os adversários vão lendo, a estrutura também precisa acontecer e mudar mais, a competitividade vai ficando lá em cima e você tem necessidade de um cara que te entregue mais gols ali, não só preparação, porque a velocidade às vezes vai vir com outro cara, agora o Thiago pode ser esse cara de acionar e de organizar os contra-ataques, e assim, a estrutura vai mudando e a importância do cara também vai se renovando. Hoje eu acho que o Firmino é menos imprescindível do que foi há 2 anos, por exemplo. E ele tem feito menos gols também, né? Além
da mecânica, ele também é um cara que tem feito menos gols do que já fez também com a camisa do Liverpool. E aí eu quero ver o técnico que vocês vão escolher. Fernando Santos ou o Tite ou Bruno Formiga? Ah, cara, a gente pode ficar naquela do, pô, um é campeão da Euro e não sei o que e tal, mas num geral, a forma de pensar futebol, trabalhos relevantes como um todo, times de maneiras de ver o time jogar, eu vou com o Tite e eu, com todo respeito ao Fernando Santos, mas assim, lembremos que o grande título da vida dele aí, que é o título da Euro, é um título que Portugal bate recorde de empate, mas beleza, era uma forma, era o que tinha, era o que era possível, mas o Tite acho que passou por todos os modelos, todas as percepções, o Tite tem várias caras e hoje tem a melhor delas, eu vou no Tite aí sem pensar muito. Certeza que quando você falou dos empates aí, alguém aqui que tá assistindo pensou, ai, o empatite! Vai em 2015. Já aconteceu um momento mas na é por isso que eu falei Tite, que ele já né, passou assim, por também. todas essas fases aí. Ele é campeão de uma Libertadores invicto, só deixando o gigante no meio do caminho. No ano antes tinha a história do empatite. 3 anos depois ele apresenta a sua melhor versão, com o Corinthians que jogava mais do que o Corinthians campeão de tudo. Então ele resolve... Não, um ano antes não, um ano depois. Um ano antes, o 2011 é campeão brasileiro, 2012 da Libertadores. Aí o 13 é o empatite. Que o 11 também era mal visto. O campeão brasileiro de 11 também era... 15. 15. Ele volta em 15, exato. 14 é o Mano. É isso. Isso, aí ele volta em 15 pra ter essa melhor versão aí, que aí eu concordo com você. Pra você, Vés, também é o Tite? Então, cara, acho que se a gente tá pensando assim, pra comandar o time amanhã, acho que você tem que votar por quem tá com o time mais na mão. Lógico que acho que já apresentaram de futebol, o Tite me agrada mais. Se você for pesar em título com a seleção, em campanha com a seleção, eu acho que o trabalho do Fernando Santos é mais relevante que o do Tite, né? O Tite classificou uma eliminatória que, né, como eu digo, né, nesse formato o Brasil nunca vai ficar fora, isso aí eu tô falando, sou eu que tô dizendo. Mas olha que quando ele assumiu tava feia a coisa. Mas eu falava lá na época, você fazia os programas junto com a gente, eu falava na época, não vai ficar nesse formato, não tem como, é impossível, e olha que eu não uso impossível no futebol, é impossível o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo nesse formato. E agora que vai ter 822 times, aí que ficou mais... a minha frase agora já não tem nem mais impacto, né? Porque vai classificar 6,5, né? 6 times e meio. É brincadeira, é mais da metade dos participantes. Então é isso, mas acho que o Fernando Santos é mais relevante, o trabalho dele em Portugal acho que é mais relevante do que o do Tite na seleção brasileira. Então por isso eu vou votar no Fernando Santos. Então tá, então eu vou votar no Tite pela capacidade de várias formas. Eu acho que a influência do Tite também se vê na seleção. Acho que o Fernando Santos tem lá a sua na seleção portuguesa, mas pra mim o Tite tem a sua influência aí bem importante na seleção brasileira. Acho que ele consegue convencer os jogadores do que ele acredita, do que ele entende que é importante, e isso a gente percebe externamente quando os atletas falam e internamente também. Fica muito claro assim que os atletas têm essa percepção do Tite de acreditar no que ele propõe aos atletas. Então, pra mim aqui, Tite é o nosso técnico. Então, nós temos 4 jogadores da seleção portuguesa e o restante é de brasileiros com o Tite como técnico. Alisson, Cancelo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neymar e Cristiano Ronaldo. Somos treinados pelo técnico Tite. A gente fez esse mano a mano aqui porque vai rolar a eliminatória aí. Então, se por acaso vocês tiverem mais ideias, assim, de seleções e tudo mais, vocês deixem aqui nos comentários que a gente pode fazer. A gente tá sempre de olho nos comentários de vocês. Fechou? Valeu. Beijo. É nóis. E aí, curte, se inscreve, compartilha e manda ver aí.